Crianças, vamos para mais uma aula de ciências. Peguem o livro de vocês, o terceiro módulo 3, e abram na atividade da semana passada para a correção. Depois tia vai explicar o assunto e explicar a atividade da próxima semana, certo? A aula da semana passada foi na página 201, 202. Foi isso? Vamos ver. Não, foi na página 192. Página 192, abra aí, na página 192 para a correção. Depois página 197 e página 198, certo? Abra na página 192. Primeira questão. Aqui, ó. Recursos naturais. Aí, todos os dias, realizamos diversas atividades que necessitam de recursos naturais. Das atividades abaixo, assinale aquelas que utilizamos tais recursos. Então, você está vendo aqui, olha. Água é um recurso natural, assine água. Quem não assinou, assine. A comida também, olha aqui, olha. Recurso natural. Esse também é um recurso natural e esse. Então, vocês, das atividades abaixo, assinaram aquelas que utilizam tais recursos. Então, todos esses quadrinhos utilizam recursos. Então, vocês marquem todos eles, certo? Vamos passar para a próxima página da atividade. A atividade agora na página 197. Vamos. Passou, pegou o livro. Pronto. Primeira questão. Circule no diagrama abaixo o nome de 7 recursos naturais. Aí, gente, o nome de 7 recursos naturais. Vocês encontraram água, solo, gás natural, né? Gás natural, ferro, petróleo, vento, luz solar, viu? Luz solar, certo? Monte um quadro no caderno como apresentado a seguir e classifique esses recursos naturais em renováveis e não renováveis. Eu falei para vocês que os recursos renováveis é aquele que ele vai com o tempo, mesmo a gente usando, mas ele vai se renovando. Ele vai nascendo de novo, tipo. Ou então ele não acaba. A luz solar, ela acaba? Não, ela não acaba, né? Mas também tem outros que a gente pode usar e ele pode ir renovando, como a água. E os não renováveis são aqueles que a gente usa e ele acaba. A gente precisa ter muito cuidado ao usar porque ele acaba, ele não renova. Então, vocês fazem aqui, ó, nos recursos naturais renováveis. Vocês colocaram água, vento, luz solar e solo. Os renováveis. Os naturais não renováveis. No outro quadrinho aqui, ó, vocês coloquem petróleo, gás natural e ferro. Certo? Segunda questão. As imagens a seguir apresentam situações que envolvem desperdícios de água. Ligue cada ação à situação de desperdício correspondente. A menina, olha, ela está escovando os dentes e está com a torneira aberta. Isso não é certo. A gente deve escovar os dentes enquanto está escovando, fecha a torneira, olha, está desperdiçando água. Fechar a torneira. Ligue para ela. Aqui, o homem está fazendo o quê? Utilizando vassoura. Ele tem que utilizar vassoura, porque ele está tirando a sujeira da calçada, da casa dele, só com água. Isso está errado. A gente coloca um pouco de água e vai tirando com a vassoura. E aqui, a torneira está pingando, olha. Consertar o vazamento, a torneira está pingando. Então, isso aqui são situações de desperdício de água, não é isso?
Vamos passar para a página 198, que tem a outra atividade. Leia o texto abaixo e faça as atividades propostas. Você já ouviu falar em pré-sal? As reservas de petróleo e de gás natural se formam há milhões de anos e continuam se formando. Pré-sal é o nome dado às reservas que se encontram sob uma camada de sal localizada entre 5 e 7 mil metros abaixo da superfície do mar. No Brasil, grande parte do petróleo produzido é retirada das reservas do pré-sal, que estão distribuídas no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Veja na tabela abaixo a produção do petróleo do pré-sal. Então, vocês estão vendo aqui abaixo, né? No ano de 2010 foi 41 mil de produção, em 2014 500 mil, em 2016 1 milhão, em 2018 1,5 milhão. Aí, recorte de jornais e revistas, imagem de produtos feitos a partir do petróleo. Colhe essas imagens em uma folha, vocês podem colocar no caderno de vocês, na matéria de ciências, viu? E apresente aos colegas. Quando a gente voltar, a gente vê. Observando os dados da tabela, circule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano 2016. A resposta: foram produzidos 15 milhões de barris. Certo? Foram produzidos 15 milhões de barris. Este resultado é obtido multiplicando o valor de 1 milhão de barris por 15 dias. Letra C. A produção diária de barris de petróleo aumentou em 2010 para 2014. De quanto foi esse número? Aí a resposta. O aumento foi 459 mil barris de petróleo. Esse resultado é obtido subtraindo-se 41 mil de 500 mil, certo? Agora a gente vai para a página 199 para a explicação do assunto e depois se explica também a atividade. Pronto. Vamos pegar aí o livro de vocês, abram na página 199. Agricultura e o ambiente. Vamos ler juntos, certo? Vamos ler juntos. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Por meio dela, obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas e combustíveis, e alimentos para a criação de animais, por exemplo. Além disso, a agricultura é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Então, gente, é através da agricultura que vem para nossa casa o milho, o feijão, né? É através da agricultura que a gente tem os nossos produtos para comer. Por isso que ela se torna uma das principais atividades do Brasil. Porque sem agricultura, se a gente não tiver alimentos, a gente não sobrevive, né? E todo mundo só vive mais com alimentos, se comer, né? Todos os tipos de alimento. Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês a plantação de café na Serra de Caparão, Minas Gerais. Tá vendo? Aqui é uma plantação de café. Apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, ela também é uma das maiores responsáveis pela destruição de vegetação nativa. Essa vegetação é removida por meio do desmatamento e das queimadas, causando danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Então, as queimadas e o desmatamento, eles destroem as vegetações, né? Muitas vezes a gente vê queimadas pela televisão,
que queima muitas árvores e ali as pessoas terminam nem fazendo plantação de novo, que dá o nome de reflorestamento, né? Então, veja aqui, olha, os danos que causando danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Veja, aqui, olha, os danos que são causados com o desmatamento e as queimadas. Destruição de habitats, dos abrigos e das fontes de alimento de diversos animais. Então, quando tem queimada, os animais eles saem de um lugar para o outro. O desmatamento, eles não ficam, porque não tem as árvores deles, né? Alteração do clima, como redução de ocorrência de chuvas e aumento da tempestade. Aumento do risco de extinção das espécies dos seres vivos. Então, alguns animais, eles ficam extintos, eles correm risco de sumir da natureza, porque eles saem do habitat deles e muitas vezes eles não se adaptam em outro lugar. Exposição do solo à luz solar, aos ventos e à água das chuvas, aumentando as chances de ocorrer erosão. O que é erosão? Erosão é quando chove, que a água da chuva leva a terra, ou seja, o adubo, fazendo buracos na terra, certo? Além dos danos citados acima, as queimadas eliminam parte dos seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo, prejudicando sua fertilidade e liberam grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Então, porque com as queimadas o que é que acontece? Tem muita fumaça, né? E a fumaça ela polui o meio ambiente. Vamos agora para a página 200. Abram aí na página 200 e vamos ler juntos. Agricultura sustentável. Como você estudou, a agricultura pode causar danos ao ambiente e aos seres vivos. Além disso, o cultivo de plantas pelo ser humano envolve o uso de diferentes recursos naturais, como o solo e a água. Assim, é essencial que ela seja realizada de maneira adequada. Como isso é possível? Por meio da agricultura sustentável. A agricultura sustentável é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Então, o que é a técnica de proteger e recuperar os recursos. Quando o solo ele tem queimada, aí o que é que a pessoa deve fazer antes de plantar? Deve adubar, né? Porque o solo com a queimada ele fica pobre. O fogo ele deixa o solo pobre de nutrientes. Mas antes do plantio, de fazer a plantação de qualquer alimento, de qualquer lavoura, tem que fazer colocar adubo, a adubação. Veja a seguir duas dessas técnicas: o plantio direto e a rotação de culturas. O plantio direto, vocês estão vendo aqui, né? É uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior. Assim, não é necessário realizar queimadas para preparar o solo. Além disso, os restos vegetais mantêm o solo protegido e fornecem nutrientes à nova plantação. Quando o solo ele recebe queimadas, porque tem pouca sujeira, às vezes o pessoal tira, vamos dizer, milho, aí o milho fica seco, né? Aí não tem como tirar, porque o gado não come milho seco, aí eles junta e faz uma queimada ali em determinado lugar do solo. Então, se preparar o solo, ele não vai precisar colocar adubos, mas se ele receber uma queimada muito grande, ele vai precisar ser preparado, viu? A rotação de culturas é uma técnica da qual se alternam as espécies de plantas cultivadas em uma área.
a cada plantio. Essa técnica reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes, por exemplo. Tá vendo que Tia falou? Fertilizantes são adubos, viu? Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes em maior quantidade, esgotando ao longo do tempo. Ao alternar as espécies cultivadas a cada plantio, alternam-se também os tipos de nutrientes absorvidos em maior quantidade do solo. Isso contribui para manter o equilíbrio das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Então, até aí, gente, foi a explicação. Tia vai explicar para vocês a página 201 e 202, que tem uma atividade pequenininha na 202. Na 201, abra aí a atividade para vocês verem. Decifre o código a seguir e descubra a palavra secreta. Então, vocês vão utilizar a palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. Então, vocês vão verem aqui, de acordo, vocês vão seguindo. E aqui, ó, vocês vão fazer uma palavra. Agricultura, tracinho, é aquela que o cultivo de plantas é realizada sem o uso do agrotóxicos, por exemplo. Aí vocês vão ver que não vocês vão colocar aqui, certo? A segunda questão. Ligue cada matéria-prima obtida da agricultura a seu produto correspondente. Aqui, a camiseta, ela é feita de quê? Aí vocês ligam. Pessoa abastecendo veículos com etanol. O etanol é feito de quê? A camiseta é feita de cana, é feita de soja ou é feito de algodão? O etanol é feito de soja, é feito de algodão ou é de cana? O óleo é feito de soja, de algodão? Então, vocês vão ligarem, certo? Aqui na página 202, está falando sobre atividades industriais e o ambiente. Em novembro de 2015, o Brasil sofreu uma de suas maiores tragédias ambientais. Ela aconteceu próximo à cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Na ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo ambiente devido ao rompimento de uma barragem, atingindo rios, destruindo a flora e a fauna do local. Além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas. Aí aqui embaixo tem uma atividade, né? Vocês estão vendo aqui, não mais rio, apenas choro. Aqui foi o que aconteceu lá, mais ou menos eles colocaram aqui. Aí aqui tem uma atividade. Que consequência desse desastre ambiental está apresentado na sarja acima? Aqui na sarja, vocês acham que tem o quê? O que o autor da sarja quis dizer com a frase não mais rio, apenas choro? Então vocês prestem atenção no que foi explicado e até a próxima aula. Beijos!